implementando todo esse desmonte aí, mas dentro de um quadro de pouca marola. Mas o que está ocorrendo com ele e com o pessoal dele é o contrário. A cada dia que passa, ele fica mais emprenhado nessa posição de chefe, expondo a ignorância, mas de uma forma chocante, em cima de pontos da mais alta relevância. E o pessoal que saiu, que ele demitiu, os generais que ele demitiu, coronéis que ele demitiu, tornam ele mais isolado ainda. Então vamos pegar uma cena dantesca, esse general Alberto Heleno, no evento do Palácio, dando murro na mesa lá, puxando o saco de uma forma vergonhosa do seu comandante, solidário contra a crítica que o Lula fez, dando murro na mesa, e o Bolsonaro com aquela cara compungida de quem foi atingido. O Alberto Heleno era o segundo nome do Comitê Olímpico Brasileiro, segundo nome, depois do Nussmann. Ele é um sujeito que passou pelo setor privado, tem uma carreira conturbada do ponto de vista administrativo por onde ele passou. Então ele expõe com essa atitude dele e com a biografia dele, ele expõe que as Forças Armadas não representam as Forças Armadas. Desde o começo, a informação que vinha é que a única pessoa com ascendência nas Forças Armadas era o general Vilas Boas. Então você tem um isolamento do Bolsonaro, e confira lá o que foi esse incidente lá, essa grosseria inominável de um sujeito querendo defender a presidência, tratando a presidência como algo sagrado e fazendo o que ele fez nesse encontro com a imprensa. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, mas é minha opinião. O presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Ele fala isso num ambiente, o país vendo, porque isso aí obviamente viralizou, falando de honestidade e tudo, para um presidente, na frente de um presidente, que é acusado de envolvimento com milícias, que tem uma sociedade não explicada até agora, com o tal do Queiroz, quem deu dinheiro para a primeira-dama, que tem um filho que está envolvido até a tampa com as milícias. Então, digamos, esse tipo de hipocrisia acaba deslegitimando qualquer tipo de ação moralista. Mas você tem um outro ponto, mais grave ainda. Hoje o Bolsonaro, numa saída aí, deu uma coletiva, ameaçou de demissão o presidente do BNDES. O Joaquim Levy, quem acompanha o GGN sabe que nós somos muito críticos aí da política econômica que ele implementou, da maneira como ele vê a economia. Agora é um sujeito responsável. Então ele no BNDES, embora ele seja um defensor do mercado, da pouca intervenção pública, ele sabe da responsabilidade que é você dirigir o BNDES. Então Paulo Guedes, que é um desvairado, querendo acabar com o BNDES, o que o Joaquim Levy está fazendo? Está atuando, despedalando, como se diz aí, o BNDES, enfraquecendo o BNDES, mas sem destruir o BNDES. Você teve recentemente, você teve esse episódio do Bolsonaro exigindo a demissão do sujeito que cuida do Fundo Amazônia, já provocou um curto-circuito com financiadores, Alemanha, outros países que financiavam esse Fundo Amazônia, um fundo bem administrado, por uma questão de patrulhamento primário do Bolsonaro, já interferiu, e agora interferiu querendo tirar um diretor do BNDES porque serviu da Dilma. O sujeito é sócio da Gávea, aí, do Amino Fraga. Isso aí, esse caso do BNDES vai ficar... Acompanha aí o que ele colocou nessa fala... Gente, fala aos jornalistas ameaçando de demissão o presidente do mais importante, uma das 3 mais importantes instituições públicas brasileiras, por motivo fútil. No meu Marcos Pinto, com a função do BNDES. Eu já estou por aqui, por Levi. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira, ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como Levi, já vem há algum tempo, tá? Não sendo
leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça plena já tem algum tempo. Bom, um fator de desmoralização da justiça tem sido os juízes celebridades. Pessoas que tinham lá sua carreira, tinham que ter a descrição própria do juiz, de repente ganham essa visibilidade por essa cobertura irresponsável de mídia e se tornam estrelas. Você tem aí casos, 2 casos aí típicos dessa desmoralização. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, que a cada dia que passa mostra que os criminosos que ele julgava e condenava, parece que baixou o espírito dos criminosos nele. Não tem atalho. É muito estudo e muito trabalho. Agora, o vagabundo, aquele que é bandido, que é o atalho. Aí, nós que somos cidadãos, não vamos aceitar isso. A nossa polícia militar não quer matar. Mas nós não podemos permitir cenas como aquela que nós vimos lá na Cidade de Deus, que se fosse com autorização da ONU em outros lugares do mundo, nós tínhamos autorização para mandar um míssil naquele local e explodir aquelas pessoas. O que ele tem proposto aí de bomba em cima de favela é coisa de doente, é um genocida especificamente. Calhou de ser juiz aí, mas a formação psicológica dele aí caberia em qualquer outro campo. O outro, Marcelo Bretas, que é amigo íntimo aí, parceiro do Witzel. Não bastassem aí as fotos dele fazendo alterofilismo, mostrando os músculos num deslumbramento sem tamanho, agora solta twitters dizendo que esse negócio de separação dos 3 poderes não existe, existe a religião acima de tudo. Esse é o Brasil iluminista do Luiz Roberto Barroso. E a JUF agora, que é a Associação dos Juízes Federais, que toma uma atitude sem tamanho. O Moro, apanhado aí com esse dossiê do Intercept, mostrando uma atuação que fere todos os códigos de ética da magistratura. O que a JUF faz? Propõe para os juízes um curso para eles se defender dos hackers. Por que isso? Porque você tem esses grupos de WhatsApp, de Telegram com os juízes, que naquela desembargadura do Rio de Janeiro, soltando as frases mais irresponsáveis, mais partidarizadas. Então, digamos, toda essa desmoralização do judiciário vai ter que ser levada em conta pelo Supremo quando esse caso da suspeição do Moro chegar lá. Isso aí é um outro fator que vai impactar aí, porque quando o Intercept começar a explorar as conversas de Moro com os 3 desembargadores do TRF4, com tribunais superiores, para garantir a rapidez, a agilidade e a unanimidade nas condenações, daí a desmoralização final. Tem que se salvar a justiça. A JUF tem que ter responsabilidade nesse momento. A Associação dos Magistrados Brasileiros tem que ter responsabilidade com o seu próprio poder. Não permitam que se desmoralize o seu próprio poder. Bom, todas essas cenas dantescas, esse processo de desmonte do país, um país sendo governado aí por um presidente que age por impulso sem ter a menor noção de nada. Então tudo isso foi possível devido ao álibi Lava Jato. Então, em nome desse moralismo e tudo, você teve, calou as críticas à Lava Jato, a justiça admitiu todos os abusos, ministros que nem o Barroso aproveitaram oportunisticamente, porque acharam que era o caminho ideológico para repetir a teoria do choque do Pinochet, lá, de aproveitar o desmonte geral e implantar o novo iluminismo comandado pelo mercado. Todas essas baboseiras mostram que você tem a mesma saga de outras campanhas macartistas. O próprio macartismo está aí. O próprio Hoover, o diretor-geral do FBI, está aí para demonstrar o que esses abusos provocam, acarretam. Então você tem hoje, claramente, quando você pega o Arminio Fraga, quando você pega o Luiz Carlos Mendonça, representantes de mercado, quando você pega um Haddad, que poderiam compor, digamos, esse centro democrático, todos eles em pânico com essa loucura do Jair Bolsonaro. E está comprovado aí com a atuação do Rodrigo Maia na Câmara que o Jair Bolsonaro é um empecilho para qualquer tipo de reforma. Para qualquer tipo de reforma. Paulo Guedes é um empecilho para qualquer tipo de reforma. Então o tal do quarteto que segurava, o tripé que segurava
o Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, é um doidivanas. Dos militares ficou só esse general Heleno aí, que é um... Não tem adjetivação para ele, é um medíocre. Medíocre que sem nenhuma representatividade. E agora você tem o Sérgio Moro, que está se mostrando nessa dimensão. Então, digamos, a legitimação da Lava Jato está acabando. Vamos pegar aqui uma cena que mostra claramente isso. A imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma Porque, que o veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. a imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse num artigo que o senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica. Uma parte desses diálogos mostra uma estratégia de comunicação, até aí normal. O problema é um outro diálogo que ocorreu naquela primeira divulgação do Intercept. Bom, parte desses diálogos aí mostra uma estratégia de comunicação, até aí tudo bem. O problema são alguns pontos específicos. Um dos diálogos na primeira reportagem do Intercept, mostrando eles discutindo a hipótese aí de uma notícia apócrifa para forçar a barra. Ali você já começa a ver a manipulação. Outra, essa mensagem da Mara Cabrilli, que é do PSDB, e tudo aceita pelo Sérgio Moro e levando adiante, o que mostra a partidarização extraordinária. E, finalmente, a saudação do discípulo Deltan Dallagnol ao Sérgio Moro pela decisão dele aí de estimular a questão política. Tem muita coisa aí. Você tem todos, como eu já disse no começo, todo aquele caminho que está sendo percorrido pelo Intercept vai chegar nas negociações com o Bolsonaro, vai chegar nas negociações com o TRF4. Então o Supremo ele vai ter a possibilidade, parece que agora, depois que o general deu um murro na mesa, o valente Dias Toffoli resolveu jogar para setembro, outubro, novembro a discussão sobre segunda instância que poderia eventualmente liberar o Lula. Toda a questão do Supremo é o seguinte: como que eu faço para livrar a cara sem me comprometer? Eu tenho que ter uma saída. Ontem eu conversava com um magistrado aqui em São Paulo e falava, não, tem que dar uma saída digna para o Supremo. O que é saída digna? Mostrar que o Supremo até agora estava indo para um lado, para um viés, porque nesse viés ele não tinha as informações necessárias sobre a manipulação, e agora ele tem as informações necessárias. Não é isso. O que move é o medo, efetivamente. Mas vamos ver aí os próximos desdobramentos, os próximos capítulos dessa grande novela, assando Sérgio Moro em fogo branco.